Grande abraço para você ligado aqui na nosso encontro, né, gente, semanal do nosso grupo Espírita Mensageiros. Sejam muito bem-vindos nesta nossa reunião virtual que nós pudemos iniciar, né, por conta da pandemia e que mesmo após o término, ou o término não, né, gente, que está longe de terminar, mas o arrefecimento, né, a diminuição do número de casos, o avanço da vacinação, nós retornamos com as nossas atividades presenciais no Grupo Espírita Mensageiros, mas mantemos esse nosso encontro semanal por aqui, para quem não está na cidade, para quem não pode acompanhar presencialmente a nossa reunião. Como de costume, né, toda quarta-feira a gente pede para que você prepare um recipiente com água, né, uma jarra, ou a garrafinha, né, com os nomes das pessoas da sua casa, ou até mesmo um copo de água para cada um, para que possa ser magnetizado e energizado pela espiritualidade. Então, se você ainda não preparou, corre lá e prepara enquanto a gente vai conversando aqui, e daqui a pouquinho a gente já faz a nossa prece inicial, e a gente também já entra no assunto que iremos refletir neste nosso encontro virtual. Lembrando, enquanto você prepara o seu recipiente com água, que o Grupo Espírita Mensageiros voltou com as suas atividades presenciais há pouco mais de um mês, né, com limitações no número de pessoas, respeitando o distanciamento social, com o uso de máscaras, com o álcool em gel em vários pontos da casa espírita para você higienizar as suas mãos, tudo para que os frequentadores e os trabalhadores tenham segurança na realização das tarefas a serem desenvolvidas lá no nosso grupo espírita. As atividades presenciais voltaram de terça a sexta-feira, sendo que a terça-feira é o tratamento espiritual, na quarta-feira é o estudo do Evangelho e o passe, na quinta-feira é o estudo com o livro, né, está sendo estudado o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na sexta-feira, o tratamento espiritual para gestantes e crianças. Todas as noites começamos as nossas atividades às 20 horas, às 8 horas da noite. Aí nós temos esse nosso grupo das quartas-feiras, né, com estudo postado toda quarta-feira aqui no grupo do WhatsApp, e também online nós temos a evangelização e a mocidade espírita. A evangelização em particular por conta do espaço, né? Não, pelo nosso espaço não dá para comportar as crianças com as suas atividades e os pais no estudo que era feito para os pais no domingo de manhã, enquanto as crianças estavam na evangelização, os pais participavam do estudo. Então, por conta disso, a evangelização ainda não voltou presencialmente, mas se Deus quiser, em breve também volta. Tá bom? Recados dados, nós vamos então iniciar a nossa reunião virtual fazendo a nossa prece, né, elevando os nossos pensamentos a Deus e pedindo ajuda, apoio e agradecendo por mais uma oportunidade. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, agradecemos por mais uma vez estarmos virtualmente conectados, praticando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que as boas vibrações e energias do mais alto cheguem até nós neste momento, onde nós estivermos, nos energizando, nos magnetizando, eliminando as energias negativas possíveis de serem eliminadas e substituindo por energias de paz, de refazimento e de cura. Que essas boas vibrações também alcancem os nossos lares, todos os cômodos dos nossos lares, alcance os nossos familiares e entes queridos, a nossa família, alcance também todas as nossas atividades diárias, de estudo, de trabalho, de lazer e de convivência familiar. Que essas boas vibrações possam nos energizar, nos fortalecer, nos amparar e nos auxiliar em nossa caminhada terrena. Que nos esforcemos em nossa parte em sermos espíritos melhores, de vigiarmos os nossos pensamentos, de vivermos sempre em conexão com o mais alto, para que estejamos abertos a sugestões, amparo, socorro e intuição dos nossos irmãos trabalhadores no bem, no plano espiritual. Que nos esforcemos em ser espíritos melhores a cada dia,
que nos esforcemos em avançar em nosso desenvolvimento espiritual para que assim cumpramos, cada um de nós, os nossos objetivos nessa presente encarnação. E assim possamos continuar a nossa caminhada evolutiva com a sensação de termos completado a nossa tarefa e de termos melhorado um pouquinho nesta encarnação. Que possamos nos concentrar no nosso estudo desta oportunidade, nos auxiliando em nosso desenvolvimento espiritual, no nosso crescimento, e assim possamos também contar com esse auxílio para que abramos a nossa mente para o novo entendimento e enxerguemos a nossa vida material sob a ótica espiritual nesta nossa caminhada terrena. Que as bênçãos de Deus nos acompanhem, nos fortaleça, nos auxilie, que essas vibrações positivas possam energizar a água que preparamos para acompanhar esse estudo e que possamos usufruir dos benefícios dessa água magnetizada e energizada ao longo dos dias. Da mesma forma, que possamos exercitar bons pensamentos e vibrações para que os benefícios recebidos nessa noite possa, ou neste dia, dependendo do momento em que estivermos assistindo esse vídeo, que essas vibrações e energias possam perdurar ao longo dos próximos dias junto a nós, a nosso lar e os nossos familiares. Que as bênçãos de Deus nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje eu quero convidar a todo mundo aqui para a gente fazer uma reflexão sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. O capítulo 17, ele tem por título Só um minutinho aqui, deixa eu voltar no início do capítulo 17. Sede perfeitos. Aí ele tem entre os itens os caracteres da perfeição. Tem uma mensagem muito conhecida no meio espírita, né, que é o homem de bem. Também tem o bom espírita, tem várias mensagens que nos auxiliam nessa busca dessa perfeição, né? É um trecho do Evangelho de Mateus em que Jesus diz para nós: sede perfeitos como o meu Pai no céu é perfeito. A gente sabe que a gente é inalcançável, né, a condição de perfeição de Deus, porque Deus é infinitamente bom, justo e perfeito, né, e criador de todas as coisas. E como suas criaturas, nós não conseguiremos, e acredito que nenhum de nós, e pela própria, vamos dizer assim, constituição do universo, né, a gente tem o nosso grau de evolução que a gente consegue atingir, o grau máximo de perfeição, e nós somos co-criadores a todo momento, nós criamos, né? Nós não criamos por nós mesmos, nós criamos a partir de Deus, que nos criou, né? E que nos dá a possibilidade da gente também co-criar. Né? A humanidade toda está co-criando a todo momento, e nós, como membros de uma humanidade universal, também temos o nosso papel de co-criação. Né? Mas essa perfeição relativa que nos é permitida e nos pode ser alcançada, né, segundo nos ensina a doutrina espírita, o livro dos Espíritos e o próprio Evangelho, neste capítulo 17, a gente pode alcançar uma perfeição relativa. Mas a gente acha que para que a gente consiga atingir essa perfeição relativa, para que a gente possa ser um espírito melhor, para que a gente possa ter essa conexão com o mais alto, havia uma falsa ideia de que o isolamento seria o melhor caminho. Eu vou ser um monge, eu vou isolar numa montanha, eu vou ser um eremita, eu vou me viver 24 horas por dia em oração, em prece, para que eu possa estabelecer uma conexão com Deus e buscar a minha perfeição. E a doutrina espírita, na verdade, vem nos dizer justamente o contrário, que nós temos que conviver, que nós temos que estar inseridos na sociedade para que a gente possa exercitar a caridade, a fraternidade e a humildade. Sem esta convivência é impossível a gente desenvolver estas características que nós precisamos
urgentemente desenvolver em nós, né? Pelo contrário, até Madre Teresa de Calcutá nos dizia, né, que as mãos que ajudam são mais santas que os lábios que oram. Então, a gente trabalhar em prol do nosso irmão, a gente auxiliar o próximo, é muito mais santificante, mesmo para um ateu, mesmo para uma pessoa que não acredita em Deus, mas que ajuda o seu semelhante. Ele está fazendo mais por aqueles que ficam apenas orando, apenas rezando e são incapazes de ter um olhar caridoso para o irmão em sofrimento, né? Então, nesse sentido, no capítulo 17, item 10, nós temos a mensagem que foi trazida por um espírito protetor. Ela foi recebida em Bordeaux, na França, em 1863. Essa mensagem tem por título O Homem no Mundo, né? Nós, encarnados, homens, mulheres, no mundo. Qual é o nosso papel? E aí o espírito protetor começa assim, ó. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor. Piedade tem o caráter religioso da palavra, mas tem um caráter também de se apiedar do seu irmão, de compartilhar da dor do seu irmão, de auxiliar o seu irmão no momento de dor, né? Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. O espírito protetor, hoje eu estou difícil falar espírito, hein? Tá querendo emendar aqui, né, como um bom mineiro, né? O espírito protetor, ele já vem nos falar aqui para a gente elevar o nosso coração, não deixar purificar o nosso coração e não deixar que pensamentos mundanos e fúteis nos perturbem. Como pensamentos mundanos e fúteis podem nos perturbar? A partir do momento que nós damos valor no mundo em que estamos às coisas mundanas e às coisas fúteis, né? Nós nos deixamos dominar pelos prazeres mundanos e pelas futilidades que estão disponíveis a cada um de nós. Então você deve se isolar desse tipo de coisa. Olha o que vai continuar dizendo para a gente o Espírito Protetor. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Que o Espírito Protetor está falando para a gente, olha, purifiquem os vossos corações e não deixem pensamentos mundanos e fúteis vos perturbar, né, os confundir. Elevem em oração, elevem os pensamentos a Deus e busquem entrar na vibração desses bons espíritos. Busquem manter-se na vibração desses bons espíritos para que eles possam sempre vos auxiliar, vos socorrer e vos inspirar quando vocês vos socorrem a eles. Então, vamos lá. Purifica o coração. É uma coisa já difícil da gente fazer, né? Porque a gente ainda tem muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo. É natural que a gente tenha isso pelo nosso desenvolvimento, né, espiritual ao longo das nossas encarnações, e é importante que identifiquemos isso em nós para que a gente possa combater esses vícios, vamos dizer assim, esses defeitos, né, esses desafios que nós temos em nós, do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Se a gente exercita esses sentimentos em nós, né? Eu não diria nem sentimentos, diria sensações, né? A sensação provocada pelo orgulho, a sensação provocada pelo egoísmo, a vaidade. Se a gente gosta de viver essas sensações, naturalmente a gente se prende, a gente se perde nas futilidades e nos prazeres mundanos, né? Porque é isso que alimenta, são os prazeres mundanos e as futilidades que alimentam o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e tantos outros defeitos que nós apresentamos, né? Então, esse é um grande desafio já. Conseguimos vencer a nós mesmos nessas dificuldades que nós precisamos superar em nós, né? E aí, o Espírito Protetor está falando para a gente assim, ó,
eleve o seu pensamento, mantenha uma vibração sempre positiva para que você esteja sempre aberto ao nosso socorro, né? Às vezes nós estamos fazendo as nossas atividades de uma forma tão natural, né, no trabalho, em casa, estamos com uma boa vibração, alimentando bons pensamentos, por isso que a gente precisa vigiar o que a gente pensa, né, porque às vezes a gente está trabalhando, a gente está cozinhando, a gente está dirigindo e o nosso pensamento está à deriva, está solto, a gente não está controlando. Então, às vezes, a gente está vibrando negativo, né? Por exemplo, você está dirigindo o carro e está pensando, nossa, imagina alguém virar aqui agora e bater o carro violentamente contra o meu. É um pensamento negativo, que nós às vezes temos e deixamos rolar, né? Nós não vigiamos e quando a gente se pega tendo um pensamento desse tipo, a gente precisa ordenar o nosso cérebro literalmente, pare, né? E aí faça uma prece e mude a sua vibração. Por isso que a gente precisa tanto vigiar o que a gente pensa, né? E aí o espírito protetor ele vem complementando dizendo assim, ó, não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis considerados a viver. Não, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificar. Então a espiritualidade não está falando para a gente assim, ó, isole-se, não tenha vida social, não tenha vida profissional, não compartilhe os pensamentos, enfim, ele não está falando nada disso. Ele está falando assim, ó, viva conforme você tem que viver. Viva no seu mundo, viva no seu tempo, sem ser homem do mundo, mas um homem no mundo, como é o título desta mensagem do Espírito Protetor. Nós estamos na matéria para nos desmaterializar. Olha que paradoxo. Nós estamos materializados, estamos num corpo material, estamos vivendo, tocando, nós estamos aqui, né, eu estou gravando esse vídeo no meu celular, que é material, estou pesquisando no meu notebook, que é material, estamos conectados, né, você assistindo também, segurando o seu celular, ou no computador, ou no notebook, onde você esteja, usando o material. Nós estamos usando o que nós temos no nosso tempo, no nosso momento em que estamos vivendo, para nos conectar. Estamos inseridos no nosso trabalho, no nosso meio social. Mas o que o Espírito Protetor está falando para a gente é que a gente deve ser um ser espiritual em todas as situações que nós estivermos vivendo no mundo. Nós podemos estar trabalhando, fazendo as nossas atividades e o nosso trabalho ser uma constante prece a Deus. Você está concentrado no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, aquilo que precisa ser feito, você pode ter certeza, você está contando com o auxílio de espíritos que estão lá para te ajudar e te auxiliar nas suas atividades. Porque você está fazendo com a sua dedicação total e a sua atenção total para aquilo, desde que o seu trabalho, desde que você esteja atuando para executar o seu trabalho, e não o seu trabalho seja prejudicar outras pessoas. Não você esteja no seu trabalho tramando atividades para derrubar um colega de trabalho que você almeja a função e o cargo dele, né? Não estando no seu local de trabalho e fazendo intrigas contra outros colegas de trabalho, né? Então, se você está no seu trabalho, se você se dedica ao seu trabalho, se você é um bom funcionário, um bom colega de trabalho, se você tem cargo de chefia, se você é um bom e justo chefe, se você está realmente fazendo aquilo que precisa ser feito, você está a todo momento trabalhando, né, sendo um homem no mundo e contando com o amparo e o auxílio espiritual. Não tenha dúvida disso. Mas se ao contrário, você fica de futrequinha, fica de fofoquinha, fica tramando para derrubar o seu colega de trabalho, com certeza você não está tendo auxílio dos bons espíritos e com certeza o seu trabalho não está sendo uma prece. Da mesma forma, né, você está cozinhando, está ali com amor, com dedicação, com cuidado, se esforçando para fazer uma comida bem saborosa, com temperos caprichados para a sua família, né? A sua energia positiva está sendo passada para o alimento, que dá ainda um sabor melhor para a comida.
Mas se você está xingando o seu familiar enquanto você trabalha, enquanto você cozinha, se você está praguejando, se você está maldizendo, se você está revoltado porque você está tendo que fazer comida, pode ter certeza que ela não terá o mesmo sabor, por mais que você use os mesmos temperos, nas mesmas quantidades, na mesma forma que você faria se você estivesse vibrando bem, a sua comida não terá o mesmo sabor e o paladar daqueles que a comerem não será o mesmo, porque a sua energia negativa ficou impregnada naquele alimento. Né? Então, quando você está cozinhando com satisfação, com amor, isso é uma prece e você está conectado com os bons espíritos. Né? E isso é no dia a dia. Eu não sei se todos lembram, né? Eu não sei aqui a idade de todo mundo, mas tinha um desenho animado que passava na TV antigamente, do Pateta, né? Que mostrava ele, quando ele era um pedestre, né? O Senhor Pacífico, não pisava nem numa formiga, cuidava das flores, respeitava as pessoas, cumprimentava todo mundo. Aí ele entrava no carro, quando ele ligava o carro ele mudava a personalidade. Né? Brigava com todo mundo, buzinava, se alguém entrava na frente dele, ele praguejava, punha a mão para fora, xingava. Assim somos nós, né? No trânsito. É um reflexo, é uma demonstração fidedigna de muitos de nós no trânsito. Né? Quando estamos pedestres, somos pacíficos, cumprimentamos todo mundo, mas entramos no trânsito, se a gente leva uma fechada, a gente emana energia negativa para todo lado, para todo mundo e vai direcionando energia negativa e xingamento para todo mundo. Né? Você acha qual postura a gente tem que desenvolver? Né? Como a gente deve se comportar em todos os momentos da nossa vida. Né? Então, ser homem no mundo, como diz o Espírito Protetor nessa mensagem do Evangelho, é a gente estar no mundo, vivendo no mundo, mas não sermos do mundo. E tem muita diferença nisso. Tem uma diferença gritante nisso aí. Porque, afinal de contas, a gente não pode querer ser do mundo, né? Viver das coisas do mundo, estar nas coisas do mundo, sem se contaminar com esses pensamentos e com essas vibrações e com esses desejos e com essas sensações que nos afastam da espiritualidade da nossa essência. Desde o século XIX, a humanidade caminha num sentido muito errado, que é a destruição da fé. Muito por conta do cristianismo na Europa, né? Pelas perseguições, cruzadas, Inquisição, Contra-Reforma e vários outros movimentos daquele cristianismo europeu que fez com que as pessoas afastassem da mensagem do Cristo. E mesmo com o advento do Espiritismo na França, não foi capaz de mudar o sentimento da maioria daqueles que viveram na Europa naquele tempo e têm encarnado lá desde então, imigrados, né, através da reencarnação para outras localidades, inclusive no Brasil, por conta de traumas, né, vividos com o cristianismo na Europa. E essa desconstrução da fé tirou de nós a esperança, tirou de nós a segurança e tirou de nós muito daquilo que a gente encontrava quando a gente desenvolvia uma fé viva. Né? Então, se nós não temos uma fé em Deus, uma esperança de que Deus está ao nosso lado, que a nossa vida e as atitudes e que tudo na nossa vida vai melhorar, fica uma vida sombria, triste, que nos causa ansiedade. Se nós perdemos a segurança que Deus cuida de nós, que os bons espíritos estão nos acompanhando, a gente entra num quadro de desespero que pode nos levar a uma tristeza profunda e a depressão. E a gente tem visto como isso tem assolado a humanidade nos últimos tempos. Então a gente precisa olhar com mais carinho e com mais atenção para a nossa fé. Né? E sermos esse homem no mundo. Estarmos aqui, vivemos do jeito que temos que viver, desenvolver as atividades do jeito que temos que desenvolver, o nosso trabalho, o nosso convívio social. Aqui a gente não está falando para se privar do convívio das outras pessoas,
né? A gente, pelo contrário, o Espiritismo está falando que a gente deve sim compartilhar momentos de alegria e felicidade em círculos sociais, mas lembremos, sejamos homens no mundo e não homens do mundo, né? Não nos entregamos aos vícios que nos afastam da nossa essência espiritual, como o alcoolismo, a drogadição, a sexualidade desregrada, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Olhemos para nós com esse olhar caridoso e lembremos sempre desse ensinamento de Cristo. Sede perfeitos. O reino de Deus está dentro de vós, deixai brilhar a vossa luz. Né? Vocês lembram a parábola da candeia, né? Se você tem uma luz, você põe em cima da mesa para iluminar o ambiente e não tampa com balaio, né? E muitas vezes nós estamos tampando a nossa lâmpada, a nossa luz, com um balaio e escondendo o máximo possível, né? Deixai brilhar a vossa luz. Se conheça, saiba quem você é e tenha esse olhar de que você é um espírito que está na matéria para se desmaterializar. Você é um homem no mundo, como vem nos trazendo essa mensagem. Né? O espírito protetor nos diz assim, ó, foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres diferentes. Não melindreis a nenhum deles com quem vos encontrastes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproxima de sua herança. Com o advento do Espiritismo, da doutrina espírita, a gente teve desacortinado para nós aquele ensinamento do Cristo, o reino de Deus não é deste mundo. E a gente teve a certeza com o Espiritismo, e a gente sabe que a nossa essência é espiritual, que nós estamos aqui numa escola para aprendermos as lições necessárias e quando a gente aprovar nesta nossa série de estudos, né, de desafios que estamos vivendo, a gente vai voltar para o mundo espiritual e galgar novos ensinos. Né? Depende de cada um. Nós temos ainda espíritos que estão no prezinho e temos espíritos que podem estar fazendo aqui no nosso planeta uma pós-graduação, né? Porque a gente sabe que um pós-doutorado será somente com a evolução também do planeta, a partir da evolução da humanidade. Né? O que nós temos ouvido chamado de evolução planetária, né? Transição planetária. Então, quando a gente olha para uma floresta, a gente, principalmente você pensa assim, se está no avião e está vendo uma floresta por cima. Qual é a cor da floresta? Você vai falar verde. Não. Verde é a cor das folhas das árvores que compõem a floresta. Então assim é o planeta que nós estamos vivendo. Qual é a cor do planeta? É a cor dos espíritos que aqui estão encarnados e vivendo na matéria. Então, nós somos homens no mundo com o objetivo de nos melhorarmos e auxiliarmos com a evolução do nosso planeta. Então tenhamos isso em mente. Não nos privemos de viver nada. Né? Paulo já nos falia, já nos dizia. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo deve ser aproveitado. Nem tudo deve ser usufruído. Né? É o livre-arbítrio. Né? A doutrina espírita não priva as pessoas de nada. Né? Cabe saber se aquilo é compatível para a evolução espiritual de cada um de nós. É o nosso livre-arbítrio. Né? E saibamos também, como sabemos, né, na doutrina espírita, que para cada ação que tomarmos, nós teremos uma reação na mesma proporção da ação desenvolvida por nós. Né? Então, analisemos as nossas ações. Nós estamos sendo homens no mundo ou homens do mundo. Tem uma diferença muito grande e que depende de cada um de nós fazermos os ajustes necessários para vivermos no mundo e sermos seres espirituais, sempre contando com o auxílio da espiritualidade trabalhadora no bem, a partir da escolha que fizermos, e auxiliarmos no desenvolvimento e evolução do nosso planeta.
façamos essa reflexão. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.